Segunda-feira chuvosa aqui em Queimados, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Eu tenho uma mensagem para você. Gosta de um pagodinho? Gosta? Como diria Rodriguinho, e o mundo dá voltas e nas voltas que o mundo dá. Que isso, hein, Tiagão? Qual é a mensagem que você quer passar, irmão, com esse pagode? Pedrinho. Melhor comentarista, saiu de ser o melhor comentarista para ser o presidente mais criticado desse momento pela mídia. E por você? É uma pergunta. Comenta aqui. Porque, olha, família, eu vou trazer aqui alguns cortes, né? A repercussão do dia de hoje, demissão do Fábio Carille e a possível contratação de Fernando Diniz para ser o novo treinador do Vasco. Eu vi uma galera destacando, né, repercutindo essa fala da Jéssica, comentarista da Sport TV. A gente vai trazer aqui pra gente debater por quê. Basicamente, ela disse o seguinte: falta lucidez. Que palavra bonita, né? Vivendo e aprendendo. Falta lucidez para a gestão. E ela quis dizer também, basicamente, para os torcedores do Vasco, porque os torcedores do Vasco exigem esse futebol, se é que você me entende, aquele futebol bonito, pra cima, mas não dá para praticar esse futebol. Tem que ser esse aqui, de jogar por uma bola, jogar como um time pequeno. Basicamente, ela quis dizer isso. Thiago Leifert também, que defendeu a demissão do Fábio Carille, e um jornalista que eu gosto muito, que é o Renato Rodrigues, lá da TNT Esportes, falando que o Vasco está totalmente perdido. Como é que contrata Carille e agora pensa em Diniz? Chega aí, família. A resenha tá boa. Quero muito saber a sua opinião. Vamos falar um pouco aqui também do confronto de quinta-feira pela Copa do Brasil, porque o Felipe Maestro, né, começou os trabalhos hoje, então chega aí que tem muita resenha. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha, porque, olha, não dá pra ficar chateado, chorar, ai, Fábio Carille, e aí, como é que vai ser a vida? Porque o Vasco já tem uma decisão na quinta-feira contra o Operário. Então tá na tela, Felipe comanda o treino do Vasco após demissão de Carille. Família, eu acho difícil, né, o Felipe, nesse pouco tempo que tem, mudar alguma coisa, algum conceito, estratégia, parte tática, acho difícil, né? Claro que vai depender muito dessa escalação também do departamento médico, da galera, condicionamento físico para não perder nenhum jogador pela sequência de jogos, né? Depois o Vasco já joga pelo Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, tem um jogo decisivo, não é só jogo decisivo, na verdade, esse de quinta, contra o Palmeiras, Porto Cabello, Vitória, é só jogo decisivo, então claro que vai ter essa parceria aí, podemos dizer, não encontrei outra palavra aqui, lá, vocabulário, né, bem tecnicamente falando, tipo jogador do Vasco, aí, alguns jogadores do Vasco, essa parceria aí com o departamento médico para escalar o Vasco para a partida contra o Operário, família. Eu tava vendo aqui, né, que o meia Alano, jogador do Operário, tá na tela para vocês, ó, meia Alano do Operário, projeta duelos contra o Vasco pela Copa do Brasil. Ele disse o seguinte, ó: o Vasco é uma grande equipe, com jogadores de muita qualidade. Respeitamos muito eles, mas também temos nossos objetivos e uma camisa tradicional para defender. Sabemos do momento que estamos vivendo na temporada, que não é dos melhores, mas nosso grupo tem consciência de que podemos melhorar e nada melhor do que uma partida como essa para entrarmos bem e buscarmos a vitória. Sabemos que nada será decidido aqui, são 2 jogos e precisamos ter tranquilidade em ambas as partidas para buscar essa classificação. Tá aí o meia Alano, a gente jogou contra o Alano, não sei se vocês lembram, né, naquela partida fora de casa contra o Criciúma e deu muito trabalho. De fato, né, até repercutir aqui com vocês, o momento do Operário não é legal, me parece que vem de 3 derrotas consecutivas, ganhou na estreia do Brasileiro de virada não, fora de casa, melhor dizendo, do Criciúma, mas gente, uma sequência de derrotas aí no campeonato da Série B, família vascaína. Árbitro dessa partida foi definido também, tá aí, Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. Lembrando que esse jogo é às 4 horas na quinta-feira, a gente espera que o Vasco possa guardar, né? Chagão, você também comemorar um gol, porque quer 3 partidas, né? Flamengo, Lanús e agora contra o Cruzeiro, que o Vasco não balança as redes, família vascaína. Mas um jogo muito importante, porque o Vasco tem que trazer um bom resultado, né, para não ajudar no processo de calvície, que o Thiagão tá acelerando, né, tá acelerado esse processo aí. Então, uma partida tranquila de volta depende, claro, de um bom resultado na quinta-feira. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar, né, sobre o novo treinador do Vasco, eu gostaria de trazer essa galera que tá repercutindo muito, né, esse assunto no dia de hoje, após a demissão do Fábio Carille ontem, e o nome que ganha força nesse momento é o Fernando Diniz, né? Eu sei que
aparece um ou outro aí falando, né? Ah, Caixinha, Sampaoli, Jorginho, cara, o Thiago Carpini, que foi informação do GE. Mas assim, família, eu sou um torcedor, já falei aqui com vocês que não sou jornalista, não tenho contatos. Mas, cara, tá muito claro que o nome principal é o Diniz. Isso é muito claro, porque está livre no mercado. Me parece que ele tem o desejo de continuar, né, no Rio de Janeiro. Então o Vasco é uma grande possibilidade nesse sentido. Pedrinho e Felipe gostam muito do trabalho do cara, então ficar levantando assim, sabe? Eu sei que, né, o Vasco tem que sondar vários nomes, até porque não sabe como é que vai ser a negociação com o Diniz, se vai caminhar ou não, então você precisa estar em várias frentes. Mas é o principal nome, sem sombra de dúvidas. E aí eu gostaria de trazer esses 3 cortes aqui, do Thiago Leifert, da Jéssica no Redação Sport TV e também do Renato Rodrigues, lá na TNT Esportes, pra gente debater sobre estilo do Carille, vai pro estilo do Diniz e também sobre outras opções aí no mercado, família vascaína. Gostaria até de saber a opinião de vocês. Diniz não, beleza, mas coloca aqui um outro treinador na sua opinião. Vamos lá. Do Carille. Eu sei que o Pedrinho falava, deixa o homem trabalhar, não sei o quê, mas cara, olha só, vamos olhar o Carille desde dali. O que o Carille é? Quando você contrata Carille, você é o dirigente. O que você está contratando? Qual é o pacote que vem? Acho que a palavra-chave é defesa, certo? Carille, historicamente, é um especialista em armar defesas. Não foi isso que a gente aprendeu? Foi assim que ele foi campeão e tal? Beleza. Tomou um vareio de bola fora de casa do Corinthians, tomando gol de contra-ataque. Isso é um cara especialista em defesa? Tava ganhando de 3-1 do... É o Melgar, né? Melgar. Isso, Melgar. Tomou 2 gols no final, depois de ter recuado. Isso é um especialista em defesa? Aí vai jogar contra o fraquíssimo Lanús em casa, pela Sul-Americana, e não consegue também fazer nada, não mostra nenhuma vontade de ganhar o jogo, não mostra nada, não mostra futebol nenhum. Então assim, se você contrata um cara que é especialista em defesa, e a tua defesa não tá lá essas coisas, e o ataque, consequentemente, também não acontece nada, cara, o único jeito é mandar embora. Desculpa, eu não tenho o que fazer. Eu estava convencido... Vamos deixar muito claro que eu não estou falando de que esse é bom ou esse é ruim. Mas o Vasco, ele começa a temporada com o Carille, ele escolhe o Carille para ser o seu treinador. E ele monta o elenco, ele reforça o elenco. Acho que o elenco do Vasco é até um pouco melhor do que o da temporada passada. Volto a falar, não estou falando esse é muito bom e esse é muito ruim, não é. Mas, quando você começa a temporada com o Carille, que já estava demitido desde quando chegou, ele já falou sobre isso, como a torcida não gostava, ele também, em questão de comunicação, não foi muito bem. Beleza. Aí você vai pensar em fazer uma troca, e você vai trocar o Carille pelo Diniz. Mano, não tem o menor sentido nisso, velho. Esse é o mesmo sentido de você acordar num domingo de sol, pensar em fazer um churrasco e terminar almoçando num restaurante de sopa vegana. Tá ligado? Com 60 graus a cumbuca. Tá ligado? Não tem sentido nenhum. E eu não estou falando que esse é bom e esse é ruim. São jeitos e maneiras de pensar o futebol. Eles são antítese, cara. Tá cada um num extremo. Volto a falar. Acho que os dois têm suas qualidades e defeitos. Nenhum dos dois eu acho que me enche muito os olhos. Mas assim, cara, a gente vai ficar falando de treinador no Vasco, a gente não vai falar de gestão. Porque quem tá pensando isso, da onde tá tirando essas ideias de jirico, mano? Porque assim, você traz um Carille. Que recado que você dá pra gente que analisa? Pô, o Vasco tá tentando trazer um cara mais pragmático, um cara que vai tentar fechar um pouco a casinha, ser um pouco mais consistente. Aí você traz um Diniz que vai tentar com uma ideia de ter a bola, de jogar em cima do adversário e tal, com esse elenco, enfim, vamos ver no que vai dar. Então assim, alguma coisa não bate, gente. Porque assim, o Vasco, falamos aqui já, de um lado é talvez uma torcida que acha que tem um elenco maravilhoso, aí o presidente acha a mesma coisa, o presidente falou que é top 8, e aí ele vai de Carille. Gente, é muito louco, porque eu ouvindo o Pedrinho falar quando ele tava do nosso lado, ele me parecia um cara que acreditava em processo, que acredita em modelo. Quando você monta um elenco pro seu clube, você tem que primeiro, antes de escolher jogadores, você tem que escolher que forma que você quer jogar. E se pautar através... O Vasco não sabe nem pra onde quer ir, gente. O elenco do Vasco consegue reproduzir em campo esse modelo que o Fernando Diniz quer, que depende muito da qualidade técnica do jogador em executar a troca de passes? Ponto 2, eu acho que o Vasco tem muita dificuldade de construir, de sustentar a posse de bola, por exemplo. Ponto 2, a gente sabe que a filosofia do Diniz, ela leva um tempo para ser executada para dar certo. Leva um tempo. A gente viu isso acontecer na seleção brasileira, a gente viu isso acontecer no próprio Fluminense, a gente viu isso acontecer no São Paulo, quando o Fernando Diniz estava lá. Leva tempo para que aquele modelo dele se torne em resultados, se torne em gols, se torne em envolvimento do adversário. É uma construção que leva um tempo. E o Vasco tem esse tempo para gastar? Tá todo mundo de acordo que vai levar um tempo? Tá todo mundo consciente de que esse resultado não vai ser imediato? Porque isso é algo que impacta diretamente. Então você traz um treinador que ele tem um estilo autoral, que todo mundo sabe, que pode sim dar sucesso para o Vasco ao longo do tempo, mas vai ter paciência para esperar ele implementar tudo isso? Porque me parece que o Vasco tem uma certa urgência em resultado, que é um ano de resistência para o Vasco, um ano de manutenção, um ano de tentar brigar por algo não tão alto assim na tabela. Então, isso está alinhado? Eu acho que pode ser uma frustração logo ali na frente, um tempo desperdiçado
de um trabalho que tem que render frutos desde o início. Eu acho que falta essa lucidez por parte da gestão. Vou trazer aqui fazer um paralelo com a entrevista do CEO do Santos, Pedro Martins. Ele deu essa entrevista faz umas 2 semanas. E ele trouxe a realidade nua e crua de uma equipe, de um clube gigante que precisa se reestruturar no futebol brasileiro e se alinhar em relação de gestão, né, com os grandes clubes, para se manter competitivo ao longo do tempo. Muito torcedor ficou chateado com aquela entrevista que ele deu, porque ele escancarou as dificuldades de um clube. Mas, poxa vida, será que não tem que ser assim? Por isso que essa é a cobrança que eu faço em relação ao Vasco. É um Vasco que ele parece que ele não quer mostrar, apresentar para o torcedor, embora o torcedor saiba lá no fundo quão difícil é essa situação. E que esse período de reconstrução do clube, reestruturação, de um clube que está brigando para ser autossuficiente, gente. Isso é bastante grave em termos de gestão. É um clube que briga para ser autossuficiente. Isso é incompatível com uma equipe que quer estar nas cabeças, né? Ou que acha que em campo vai poder jogar um futebol assim. É um time que não conseguiu ir para o mercado competir por grandes nomes. É um time que tem dificuldade de entrar nesse leilão por nomes, né? Que tem um elenco que nas contratações poucas vingam, ou seja, uma dificuldade que o treinador olha para o banco, poucos jogadores dão essa resposta. Então, será que não é o momento de apresentar para todo mundo, né? Então, o futebol vai ser um jogo comedido, um jogo mais humilde em campo, um jogo talvez jogar por uma bola dentro daquilo que o clube consegue executar nesse momento, nesse período. Não é o que o torcedor quer ver? Não é. O Vasco merece mais? Merece. Mas o que ele consegue fazer hoje? Então, acho que está desalinhado, sabe? A realidade, a lucidez do clube para o que o clube consegue fazer no sul de campo. Eu não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade de ouvir algumas coisas. Mas vamos lá, para complementar, tá na tela para vocês, Pedrosa deu essa informação na parte da tarde, né, que o Vasco já entrou em contato com o Fernando Diniz, agora também o GE, mostrando aí para vocês, e a Aline Nastari, da TNT Esportes também, dizendo que o Vasco já está negociando com o Fernando Diniz, tá aqui em uma das matérias, né, que o empresário do treinador é o Giuliano Bertolucci. Então o Vasco já começou as negociações aí para tentar a contratação de Fernando Diniz. Família, vamos lá. Assim, eu separei, até anotei aqui, fiz o meu dever de casa, para não esquecer de nada e comentar com vocês aqui sobre esses pontos que cada um colocaram em relação a Carille, Diniz, lucidez da gestão, comportamento do torcedor. Eu queria começar pelo modelo de jogo, tá? O modelo do Diniz, ela falou que leva um tempo, ela entende também que, poxa, será que o time do Vasco tem esse perfil, tem essas características para o Diniz conseguir implementar esse estilo dele? De fato, não está falando nenhuma besteira, tá? Tá falando nenhuma besteira. Até esse ponto, eu não discordo nada dela. Realmente, a gente não sabe se os jogadores do Vasco vão ter essa personalidade para jogar dentro do estilo do Diniz. Agora, a pergunta que fica é, o modelo do Carille deu certo? Mais conservador? Um modelo que, né, pensa mais no lado defensivo? Deu certo? Eu acho que não. Ou ela quis dizer que o torcedor e a gestão do Vasco, naquela declaração do Pedrinho, levaram ali o Fábio Carille a mudar o seu estilo, né, tentar propor jogo, coisa que ele nunca soube fazer. Será que ela quis dizer isso? Porque o modelo do Carille também não deu nada certo. E eu fiz uma pergunta pra vocês, né? A galera que não gosta do Diniz, eu tava até vendo lá, né, a enquete que eu coloquei, e o não está ganhando, 52%. Então, entendo que tem muito vascaíno que não quer o Diniz no Vasco. E aí eu te faço essa pergunta. Me fala, então, outro treinador. Não é que eu estou defendendo aqui o Diniz cegamente. Eu só quero entender, na sua visão, uma outra opção que é mais interessante do que Fernando Diniz. Por exemplo, eu já vi uma galera trocar uma ideia sobre o Jorginho. E eu vou te falar uma coisa, o Jorginho, na minha opinião, não é questão de dizer se é bom ou se é um péssimo treinador. Eu só entendo que o Jorginho, ele vai ter as mesmas dificuldades que o Fábio Carille. Porque esse elenco do Vasco, família vascaína, precisa de um conceito de jogo diferente. E eu vou te dizer porque dentro de tudo que a gente ouviu aí nessas opiniões, né, da Jéssica, do Renato Rodrigues. Por exemplo, eu vou pegar aqui o trabalho do Jorginho no Vasco em 2022, numa reta final. Não dá pra você analisar, avaliar muita coisa, porque realmente ali era um tiro curto, né, um momento de muita pressão, o Vasco ali brigando pro G4, fica ou não fica, vai ou não vai. Tinha, né, acontecido ali uma vergonha em 2021, então uma pressão gigantesca naquele elenco do Vasco. Mas eu acho que foi a primeira partida, ou a segunda, eu não me recordo. Foi um Vasco e Grêmio fora de casa. Então o Vasco já tinha ali o Nenê, e aí chega o Alex Teixeira. 2 jogadores com uma condição física que, né, é difícil você colocar os dois juntos dentro de campo. Mas o Jorginho tentou, né, pela experiência, pela qualidade dos dois, e o Vasco foi escalado assim contra o Grêmio. Vou falar ali o quarteto, né, Nenê, Alex Teixeira, Marlon Gomes e Raniel. Claro que não deu certo, apesar do Vasco perder esse jogo por 2-1. Não foi goleado, mas não deu nada certo, porque foi um massacre do Grêmio naquela partida e o Vasco com pouca intensidade.
Com pouquíssima intensidade. Muito porque, poxa, já tem Edmar, Léo Matos aqui, um time muito pesado. E ainda contava com o Nenê, qualidade, mas sem a bola a gente sabe que tem dificuldade. E também o Alex Teixeira, que naquela época ainda estava fora de forma. Podemos colocar assim. E aí, no jogo seguinte, o que o Jorginho decide? Poxa, não dá. Ele define isso, né? Não dá. Eu não posso arriscar a classificação aqui, o acesso do Vasco, tentando colocar Nenê e Alex Teixeira. Não dá. Eu preciso trazer uma parte física, um time de mais pegada, de mais vontade, de mais velocidade. No próximo jogo, ele já muda, que é um Vasco e Náutico, o Vasco ganha por 4-1. E aí eu vou te mostrar aí, Marlon Gomes pelo um lado, Egnaldo pelo outro, Nenê de meio armador e o Raniel na frente. Ele entendeu que realmente era necessário um time mais físico. E eu olho pro trabalho, todos os trabalhos do Jorginho, se você pegar aí os trabalhos que ele teve algum destaque, você vai ver sempre um time físico, família. Sempre, coisa que o Vasco não é. Coisa que o Vasco não é. O Nuno não vai conseguir fazer esse ir e vir o tempo todo. O ponta lá da direita, lá, o Vasco não tem também esse perfil de jogadores que fecham a casinha e transição rápida. Geralmente você vê muito isso em time pequeno, Atlético Goianiense, tu vai ver isso no Mirassol, todo mundo com muita pegada, velocidade, porque esse é o perfil de um time, né, com pouco investimento. Não consegue ali ter jogadores de qualidade, então é o que eu falo, time ruim, corre. E aí eu entro nessa resenha aqui da Jéssica, juntamente ali com o Renato Rodrigues, né? Por quê? O Renato Rodrigues, ele comenta assim, cara, o Vasco está totalmente perdido. E de fato, se você parar pra pensar, né, voltando lá do início, porque o Vasco foi vendido, o futebol do Vasco foi vendido e com uma outra ideia. Aquele Vasco apavorado, aquele Vasco sem investimento, aquele Vasco com times horrorosos, quando você vendeu pra 7-7, o discurso era outro. E aí o Vasco começou a contratar um Jair ali, um outro jogador aqui, aí contratou o Payet no meio do ano. Então, esse time foi formado, né, muitas dessas peças, pela 777. Então, tu não pode jogar na conta do Pedrinho uma ideia, uma filosofia de trabalho agora. Vai no Diniz e pega, vai no Carille e vai no Diniz. Não, porque o Vasco hoje tem pouco recurso e muitos dos jogadores que a 777 contratou, o Vasco tá pagando agora. Então como é que você vai mudar o modelo de jogo dentro dessas peças que tem que chegar, sabe? O Vasco hoje foi aí, parece que o Nilson Bosnia acionou a FIFA, o Vasco tem que pagar quase 15 milhões. Então o Vasco teve que pagar o Piton, teve que pagar o Léo, teve que pagar não sei quem. Sabe, como é que ele vai mudar a filosofia dentro das contratações agora? Não dá, porque ele ainda tá pagando o João Vitor, sabe? Então quando ele vai no mercado, com dificuldade. Eu entendo que esse mundo que a galera... E o Pedrinho, ele também era assim, sabe? E hoje ele sabe que é diferente. Essa galera que é comentarista, acha que tá falando de videogame, cara. Videogame é muito assim, você vai lá e você tem... Eu vou contratar esse, eu vou contratar aquilo, mas não é isso. O Vasco vem com dificuldades há muito tempo. Teve o futebol vendido pra fazer merda. Fizeram merda. O Vasco deve todo mundo ainda, né? Tem que honrar os seus compromissos. Como é que vai mudar uma filosofia de jogo? Sabe? Contratou o Carille não por convicção, e sim por condição. Porque o Vasco mirou o Renato Gaúcho. O Vasco sondou o Luiz Castro. O Vasco me parece que conversou com o Caixinha. Só pra você ter a noção, pelas informações que a gente tem. O Caixinha me parece que o Santos vai ter que pagar uma multa de 3 milhões. A multa do Carille. Não é que o Lucas Pedrosa disse 500 mil. Tu entende a diferença? Então não foi, né, filosofia, a contratação foi ideia, não, foi a condição do Vasco naquele momento. E aí eu parto aqui pro que a Jéssica falou, né, que falta lucidez para a gestão, discordo, tá? Eu discordo. Essa declaração do Pedrinho aí, ele já explicou, eu não concordo com ela, mas ele já explicou muito bem, né, falando de cada jogador, analisando individualmente cada atleta. Eu discordo, eu acho que ele não teria que falar isso, mas eu super entendi. E a maioria da torcida do Vasco também. Ninguém comprou esse discurso. Ah, Carille, você tem que entregar mais porque o presidente do clube falou que o Vasco tá top 8. Não, ninguém comprou esse discurso. Ninguém. Esse é um ponto. E aí a questão da lucidez que ela fala dos torcedores, de entenderem que tem que jogar por uma bola, aí realmente, cara, você tem que mudar todo um trabalho. Todo um trabalho, sabe? Todo o trabalho. Você, na minha visão, você não pode ter um Payet nesse perfil, nessa ideia de jogo. Você não pode ter um Payet, você não pode ter o Coutinho, porque você tem que buscar jogadores com esse refino, com essa característica de armação, mas com mais vigor físico. Sabe? Se você vai adotar esse estilo de jogo, todos os seus jogadores têm que ter uma condição física. Tem que ser um time intenso o tempo todo, em todas as fases do jogo, principalmente sem a bola, porque geralmente um time desse, que baixa as linhas, são aqueles times que vão correr mais durante uma partida. Você acha que esse Vasco tem condição de entregar a bola pro adversário e correr o tempo todo? Hugo Moura, Jair, Piton, Coutinho, vai ficar correndo atrás o tempo todo?
Então, para você adotar esse modelo de jogo agora, você ia ter que reformular todo o elenco, que foi iniciado lá atrás com um conceito de mudança, né, e uma papagaiada toda, mas que não aconteceu, graças aí ao Jorge Salgado, que amarrou o nosso burro com a 777, ia ter que mudar todo um conceito de elenco para entrar nisso aqui de jogar numa bola, porque vários dos jogadores que estão nesse elenco hoje não cabem nesse modelo de jogo. Não cabem nesse modelo de jogo. Então, analisando as peças que a gente tem nesse momento, Coutinho, Nuno, um Garré, um Adson, jogadores que tem que ter a bola, cara, eu entendo que esse time tem muito mais a cara do Diniz do que do Carille. Ah, mas o Vasco não consegue sair jogando, Thiago. O Vasco é isso. É aí que entra o trabalho do treinador. É aí que entra o trabalho do Diniz. Ele criar mecanismos como ele fez lá com o Fábio no Fluminense, que não sabia nem tocar na bola, aprendeu. Cometeu alguns erros durante esse processo, cometeu, de fato. Mas, cara, eu entendo isso. Eu entendo dessa forma. Beleza, acho que ela tá falando ali, é uma merda? Não, não é. Mas hoje, o Vasco não tem uma característica dos seus jogadores para performar desse jeito. Ela mesma outro dia falou, falta jogadores no Vasco para atacar espaço. Como é que tu vai jogar por uma bola assim? Como é que tu vai jogar? Como é que esse time sem condição física, a gente faz isso aqui o tempo todo, vai ficar correndo atrás do adversário, toma a bola, vou me proteger, vou me defender e sair em transição. Como é que esse time vai fazer isso, gente? Como é que esse time vai fazer isso? Com o Nuno, com o Coutinho, com o Verratti. O Verratti vai ficar jogando na linha do meio campo, para o Vasco correr em transição rápida e fazer o gol? Não tem condição nenhuma. Eu tô falando aqui alguma besteira? Não estou, pô, tenho certeza disso, pô. Tenho certeza. Então, assim, poxa, Jorginho, Professor, vários outros, né, treinadores, cara, na minha visão, com esse conceito, né, que basicamente é quase o mesmo estilo do Diniz, cara, do Carille. Quase o mesmo estilo. Então eu entendo isso, família vascaína. Pô, o Jorginho poderia trabalhar no Vasco? Não tem problema nenhum. O Jorginho é um cara que sempre foi correto, me parece ser um cara do bem, acho um cara de grupo, mas eu acho que ele vai ter a mesma dificuldade que o Carille. O time do Vasco, cara, tem boas peças, tem jogadores de qualidade, mas ainda assim é um time lento, é um time cansado. Então tem que ter um conceito de jogo diferente. Por isso que dentro das opções que tem hoje no mercado, eu prefiro o Diniz. Thiago, vai dar certo? Não sei. O Carille deu certo? Não deu. O Jorginho vai dar certo? Não sei. Mas entendendo as características, Thiago, eu prefiro o Diniz. Mesmo com essa defesa que pode, sabe, eu prefiro o Diniz. Que o Diniz possa trabalhar o mental desse time, passar a confiança e as movimentações dentro do pouco período que ele vai ter, né, pra treinar, pra trabalhar essas movimentações, mas que possa dar essa confiança pros jogadores do Vasco. Porque se o Vasco for num treinador, como é que eu posso falar? O que a gente vê por aí, né? Um treinador basicamente com as mesmas ideias, né? Uma coisa ou outra que muda, mas é o mesmo conceito de organização, fechadinho, contra-ataque. Vai ter dificuldade. Pode até chegar esse treinador, não tem problema nenhum, né? Mas vai ter que ter as peças. Na segunda janela, e até lá, trazer, né, jogadores mais físicos, um ponta, né, pra direita, pra esquerda, que possa dar essa variação de jogo, principalmente fora de casa, hoje o Vasco não tem. O Vasco joga com meias nas beiradas de campo. E joga com o Ryan agora que vem jogando, que não dá pra jogar nessa função. Então, para trazer esse estilo de treinador, vai ter que corrigir na janela. Então, família, eu penso assim, não vou ficar em cima do muro. Dentro das opções que tem, e comparando o perfil do elenco do Vasco, comparando as características dos jogadores do Vasco, analisando as características dos jogadores do Vasco, e aí vendo o perfil do Carille e o perfil do Diniz, eu acho que esse time tem muito mais a cara do Diniz. É a minha forma de ver futebol, tá? Fui. O debate foi bom? Deixa aí nos comentários.